Olá, meu amigo e minha amiga. Novamente aqui no nosso programa Bate-Papo de Ideias. E hoje, conosco, este advogado que é secretário do PEN, o Partido Ecológico Nacional 51 de São Caetano do Sul. Um homem competente, candidato a vereador, também pelo PEN. Mas hoje, Dr. Michel Stamatopoulos nos dá a honra de vir falar conosco e para todos nós sobre um assunto extremamente importante, que é a transparência no poder público. Doutor Michel, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, né, doutor Michel? O senhor sabe que é uma satisfação tê-lo aqui. Muito Quando obrigado. o tema é transparência pública, o nosso programa, a direção do nosso programa e os internautas que nos assistem, que nos acompanham cotidianamente, ele indicou, doutor Michel Stamatopoulos, você tem o escritório na Avenida Goiás, é isso? Avenida Goiás, 1641. Há 20 anos nós estamos ali na 20 anos. Há 20 anos. Doutor Michel, só para deixar o nosso internauta mais informado, você tem lá também como é que é o nome daquela instituição que o senhor preside aqui em São Caetano? A Câmara de Mediação e Arbitragem. Câmara de Mediação. Isso. E a sua especialidade, doutor Michel, quais são as áreas que você atua e os teus profissionais de escritório? Jurídico do Brasil, na realidade, é uma empresa constituída por advogados que presta assessoria jurídica empresarial. Por isso que em 2004 nós fomos a primeira instalação, a primeira Câmara de Mediação e Arbitragem da região do ABCD, porque é uma forma que nós temos de trazer as demandas, de trazer os conflitos de interesse entre empresários e solucionar dentro da mediação e arbitragem, evitando assim o uso e a exposição da empresa junto ao Poder Judiciário. O Michel Stamatopoulos é uma pessoa extremamente conhecida aqui no município de São Caetano, principalmente por atuar em áreas públicas. Você também deu assessoria ao sindicato da Guarda Civil Municipal de São Caetano, não foi isso? Sim. Você ajudou a criar o estatuto? Ajudei a criar o estatuto e, na época, isso foi em 2008, 2009, junto com alguns amigos guardas civis municipais que estavam descontentes com a administração sindical do que seria o sindicato dos funcionários públicos do município, optaram então para fazer o desmembramento da categoria do funcionário público comum. E junto, na época, com a orientação jurídica necessária, foi feita a convenção, né, dos guardas civis municipais de São Caetano, Santo André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, e por fim acabou ficando estabelecido o desmembramento dos guardas civis municipais por um sindicato independente com base territorial em Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Ô Michel, você sabe que o tema hoje que é transparência nas gestões públicas, em especial do Brasil, mais em especial ainda na nossa cidade. Bacana. O senhor como advogado, o senhor como candidato a vereador pelo PEN, o senhor como secretário do partido, o senhor conhece muito de regras e leis. Mas antes da gente falar da transparência, que é o nosso tema de hoje, o senhor, no passado recente, entrou com um pedido de cassação do ex-prefeito José Aurico Júnior. Por que o senhor fez isso? Veja bem, na época também fui procurado por algumas pessoas, alguns cidadãos do município, que se diziam descontentes com a administração. E esse descontentamento, ele se baseava pelo atendimento do público, né, voltado para as necessidades do sul são caetanense. E com isso daí a gente começou a fazer um levantamento com relação a onde que estava sendo investido, aonde que estava sendo empregado o dinheiro público pré-aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok. E nós, fazendo esse tipo de levantamento, junto com um grupo de advogados, né, acabamos descobrindo que na época não tinha sido, aliás, tinha desaparecido dos cofres públicos, né, não tinha sido justificado o gasto, melhor dizendo, não tinha sido justificado o gasto, se eu não me engano, era uma base de 23 milhões. Isso lá em 2008. E o senhor já atuava, então,
querendo a transparência do gestor público, usando a lei de transparência dentro da nossa Constituição Nacional. Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque a lei de a questão da transparência, ela é pautada na Lei 12527 de 2014 ou 2012, se eu não me engano, é a 12527. E que é a lei de acessibilidade à informação. Isso é uma lei federal. Então nós temos assim a possibilidade pautada em lei de fiscalizar, de fiscalizar e de ter acesso aonde que o executivo, aonde que o grupo diretivo entre executivo e legislativo do município está investindo o dinheiro público. Ô Michel, então indo nessa linha e indo direto agora ao nosso tema do programa de hoje, eu assinei, junto com a nossa executiva do partido, não sei se você conhece, não, tenho certeza que você conhece, talvez os internautas não saibam, que existe o observador público do nosso município. Observatório Social. Isso, que tem a denominação de Observatório Social. Exatamente. E nós assinamos, porque eu sou candidato a prefeito pelo PEN, e nós assinamos a Carta da Transparência. Ora, mas se nós já temos na Constituição a lei que prevê a transparência, qual é a diferença desta assinatura? Você sabe, eu também sei, e eu queria que você falasse da importância e da diferença para os nossos internautas da gente ter assinado esta carta. Que é a Carta de Transparência. Perfeitamente. E assinei com alegria, hein? Não, sim, sem dúvida. Até porque você, como gestor público, você, no decorrer da sua trajetória política, você sempre foi transparente e não seria de outra maneira que não seria apoiando, né, o acesso à informação que, na realidade, Gilberto, já existe em São Caetano do Sul essa lei relativa à transparência, que é a Lei 10525, né, de 2012. Essa lei aí. Então, mas não estão cumprindo, pelo que eu estou entendendo, porque precisou um grupo de empresários se unirem para cobrar do gestor público transparência. Exatamente. De tudo que faz e de tudo que fala. Exatamente. Eu, eleito prefeito, eu vou cumprir na íntegra o que eu assinei. Mas não é só porque eu assinei ou porque os empresários vieram e criaram esse observatório. Não, é porque é o correto, é o certo, é o correto. Tem que ter transparência, principalmente com as coisas públicas. Sim, sem dúvida. E ter que fazer isso na forçada significa que os outros são do mal. É um risco muito grande com relação a essa situação de transparência, com relação às pessoas que não querem que se torne transparente como que é administrado o dinheiro público, que é a forma que a gente vê acontecer em São Caetano até hoje. Desde lá de trás, quando começou a questão das famosas pedaladas com relação às diretrizes orçamentárias, a lei de diretriz orçamentária... Não, mas a Dilma está sendo caçada por isso, e aqui pedalada recentemente aí no ex-prefeito, ele fez isso aí, tanto que o Tribunal de Contas condenou ele, a Câmara Municipal condenou ele, e esse embrolho todo está tudo na Justiça. Se fosse coisa boa, não estava na Justiça. Não, sem dúvida. Apesar de que a Justiça também, para nós, dentro do Estado de São Paulo, existe um certo apoio... Está deixando a desejar. Um certo apoio político da Justiça, coisa que não deveria ter esse tipo de intervenção. Está deixando a desejar. Está deixando a desejar, e muito. Mas é aquela coisa, tanto na esfera federal como na esfera estadual, os presidentes, os desembargadores... Lá são os ministros, aqui os desembargadores também são indicados políticos. Tem um percentual de indicação política. Então você poderia dizer assim que as punições elas passam a ser muito retardadas e em outros momentos nem acontecem, mesmo quando a coisa é fato verídico? Olha, formulando essa frase, eu acho que os retardados não punem. Né? Muito bom. Hein? Então, esse tipo de situação que a gente vê no município, que eu tenho certeza que com você vai acabar isso daí, por função da transparência, é transformar de uma forma pública e imediata a relação de administração do dinheiro público. Como que seria isso daí? Que é o que a gente estava conversando antes, que é a base do que você vai fazer na relação da transparência, que eu achei muito bacana, que é a questão de um arquivo central em São Caetano do Sul da administração dos bens. Que é aquela coisa o cara tem a compra,
por exemplo, de óleo para viatura, tem a compra de pneu para viatura, tem a compra de remédio para o povo. O remédio, então, nem se fala, né? Tudo isso daí centralizado. Uniforme escolar, tudo merenda. Centralizado. Tudo centralizado no arquivo central, no almoxarifado central, e à medida que vai se retirando desse almoxarifado, vai se dando baixa no computador do produto, e imediatamente é feito assim, a apresentação ao público, ao povo, do que é que está acontecendo. Na internet, vai acompanhando online, é isso? Vai acompanhando online, isso daí é fantástico o negócio. Então, é uma forma que se tem, sem dúvida nenhuma, de minimizar o poder de corrupção, de minimizar a questão da troca de favores, a iniciativa obscura de alguns agentes públicos. Não, e tem mais uma coisa, de deixar a população extremamente tranquila, porque ela estará acompanhando pela internet, pelos meios de comunicação, o que está acontecendo. Olha lá, estoque da merenda, estoque do leite, estoque do uniforme, estoque de remédio, online. E aí ela, acompanhando de casa, do trabalho, seja de onde for, ela vai ver que as coisas estão extremamente bem encaminhadas, tranquilas, e aí ela passa a voltar a ter e acreditar nos seus representantes públicos, porque hoje a descrença é muito grande, né, Michel? Sem dúvida. E com isso o povo ele ajuda na administração, é uma participação coletiva. É uma ajuda que se tem da própria população. Mas então, em São Caetano, que é uma cidade que tem 99% do seu povo conectado, isso vai ser tranquilo para a gente fazer e implantarmos, e a sociedade rapidamente passar a ter essas informações. E mais, você sabe que uma coisa que tem que funcionar nesse país é a lei ficha limpa. Nós temos orgulho, Michel, de dizer que o PEN, o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vice e os nossos 29 candidatos a vereadores são ficha limpa. Isso é muito bacana. E o povo tem que entender, Michel, que só há necessidade desse tipo de documento porque está cheio de ficha suja governando São Caetano e o país. Mas eu vou te falar, viu, Gilberto, cá para nós a gente roda, né, os bairros, conversa com a população, a gente nota, é um negócio claro que o povo ele está atento e cauteloso com essa situação toda, porque com relação à questão da ficha limpa, infelizmente o Superior Tribunal Federal acabou dando, em termos populares, uma bolada nas costas da gente, que é a possibilidade do ficha suja também participar do pleito. Mas o que acontece? Hoje, apesar do Superior Tribunal Federal ter esse tipo de entendimento, não é o entendimento da população de bem. Porque só quem pactua com relação a esse tipo de pedalada, esse tipo de desvio, são pessoas que são coniventes ou têm interesse em manter o desvio público do erário público. Sem dúvida. Esse observatório, pessoal, vocês que estão nos assistindo, é importante você saber. Esse aqui tem poder de punição. Sim. A lei de transparência no país, ela não tem poder de punição, ela tem poder de fiscalização, mas não tem poder de punição. Aqui, Michel, se eu estiver falando besteira, você me corrija, tem poder de punição. E quem é que vai punir o malfeitor? O político que trabalha errado? O povo! É isso? O próprio povo. É isso aí. O próprio povo. Independente mesmo da participação, né, do seu representante no legislativo, o povo vai poder punir, vai poder participar e, logicamente, não votando no que se transformará num ficha suja. Não, cobrando do poder legislativo as devidas punições, porque quem pune é vereador. Sim. Vereador que trabalha corretamente sabe que tem um poder de punição tremendo em cima do executivo, dos atos dos secretários e aí adiante. Quem fiscaliza a cidade é o vereador. Está na Constituição. Michel, tudo passa muito rápido. Sim, sem dúvida. Impressionante. Eu queria que você deixasse, lógico, aí as suas considerações finais para os nossos internautas e um meio de comunicação com você. Legal, muito obrigado. Gilberto, nós estamos aqui com o Jurídico do Brasil, atendemos o Brasil inteiro, né, como o próprio nome diz. Agora nós fizemos um apêndice do nosso escritório para atendimento popular, que na Roberto Simonsen 648.
e a matriz fica na Avenida Goiás 1641, mas você pode entrar pelo site www.juridicodobrasil.com e lá a gente vai conversando, ou senão no próprio Facebook, Dr. Michel Stamatopoulos, né? E a gente vai conversando pelo Facebook. E só para a consideração final mesmo, procure também os seus candidatos a vereador que tenham participação e conhecimento do que é um trabalho de ficha limpa, do que é um trabalho de transparência no município, tá? Para que o seu candidato também apoie essa iniciativa e participe, sem dúvida nenhuma, de um mutirão, digamos assim, para que chegue até você como está sendo feita a administração pública da nossa cidade. Muito obrigado, Gilberto. Imagina, quem agradece a gente, nos enriquecemos de informação. Você é um professor, doutor, capacitado e cheio de conhecimento. Tenho certeza que os internautas estão adorando o programa. Olha, quero agradecer muito a assinatura desta carta do candidato a prefeito Gilberto Costa. Meu agradecimento muito especial a esse empresário, a esse meu amigo, o Mário Camilo Bom, presidente do Observatório de São Caetano do Sul, pessoa de uma integridade acima de qualquer suspeita. Mário, obrigado. Assinamos, ganhando as eleições, vamos cumprir. Não tenha dúvida disso. Quem está afirmando isso é o Gilberto Costa. E quero aqui continuar pedindo, solicitando aos nossos internautas que continuem assistindo esse programa na íntegra, através dos nossos canais e das nossas redes sociais. Ok? Mais uma vez, obrigado, um beijo do sempre amigo Gilberto Costa.